Abram suas Bíblias no livro 1 Coríntios, capítulo 15. Eu, Gabriel, ficamos muito surpresos de receber esses convites da Casa Branca. Eu não sei o que vai acontecer lá. Não sei se iremos conhecer o presidente. Se nós conhecermos, fomos apresentados a ele. E eu sei o que ele dizer para ele. Eu vou dizer, número 1, em primeiro lugar, eu creio que Deus o colocou no reino para um tempo como este. E eu vou dizer, permaneça firme, não se curve a estes juízes loucos e outros que estão tentando controlar esta nação, tentando ser ou passar por cima da autoridade executiva. Eu vou dizer também que tem muita gente orando por ele. Encorajamos você fortemente para estar em oração. Vamos estar em oração pelo presidente. 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. E uma controvérsia da igreja de Corinto tinha uma controvérsia nesse assunto com a igreja que Paulo tinha estabelecido, que muitos cristãos começaram a duvidar que Cristo tivesse ressuscitado dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, é vã nossa fé. Agora vamos para o versículo 20. Mas de fato ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio pelo homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Há uma ressurreição que está vindo. Teve uma ressurreição, mas nós teremos outra grande ressurreição, que irá vir, o arrebatamento da igreja. Aqui eu quero pregar, Cristo ressuscitou. Pai, nos achegamos a Ti em nome de Jesus, que agradecemos pelo Espírito do Senhor que tem estado em todo o culto desta conferência. Nós te agradecemos por esses que estão aqui, os que estão nos assistindo pela rede Sun Life de televisão, aonde quer que eles estejam no mundo. Dependemos da Tua unção nesta manhã aqui, e leve as palavras que colocaste no meu coração e unges para pregar conforme a Tua palavra. Nós te damos toda a honra, toda a glória, e todos digam amém e amém. O ano passado, faz um ano antes da Páscoa, Mateus e eu, meu neto mais velho, Ryder, fomos para Filadélfia. E sendo um historiador como eu sou, eu certifiquei que todos os dias eu alinhei todas as áreas históricas para nós irmos. E eu não sei você, mas eu vou falar isto logo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amo meu país. Eu uso o meu patriotismo nas mangas, e eu creio que você também. E eu quero que meus netos experimentassem todos os lugares históricos. Quando você estuda a história da América, como a nação foi encontrada, nossos patriarcas, quando assinaram a Declaração da Independência, eram indivíduos maravilhosos. Muitos não eram cristãos, muitos se chamavam de cristãos, e todos dizem que os nossos patriarcas eram todos nascidos de novo, mas não eram. Eles não eram. Mas todos respeitavam uma palavra de Deus, e todos reconheciam que uma nova nação não poderia ser formada sem a Bíblia ser o alicerce daquele país.
E de todos estes homens, Thomas Jefferson, todos que vocês conhecem, todos que são interessantes para mim, o Benjamin Franklin, enquanto estava na Filadélfia, você poderia ver todos, aquele homem, a sua presença estava em todos aqueles lugares naquelas cidades. Muitas pessoas o conhecem, Franklin, a respeito do seu lado político, mas tem um lado de Franklin que as pessoas não conhecem, que a sua amizade e o seu relacionamento tão chegado, que é um dos pregadores ingleses que já viveu, George Murphy. E Franklin, um diplomata, um preletor, um primador, um publicitário, um poderoso homem de Deus que fez 13 viagens às colônias, que levava de 3 a 4 meses para chegar até lá. E quando ele chegou aqui, ele montou um cavalo e ele era um evangelista. Ele atravessava as colônias pregando 3, 4 vezes por dia, dia após dia, com multidões de 30 mil pessoas. E foi através do pregar que George Whitefield trouxe o grande avivamento. E a América, no seu tempo da colônia, os puritanos que fizeram o alicerce desse país, a geração que seguiu, começaram a se desviar da mensagem de Cristo e da palavra de Deus. Mas este inglês, às vezes, não tendo lugar para pregar, ele ia para o cemitério e ficava em cima de um túmulo e começava a pregar por horas e horas, 1h30, e ele balançava os corações e as vidas dos homens e mulheres. Quando você olha para Franklin, que foi criado na Filadélfia, ele criou primeira escola ali. Ele criou uma biblioteca, a primeira biblioteca na América, primeiro correio que até hoje está lá e ainda opera como um correio, primeiro hospital, e a lista continua. Então, isto aqui era um dos homens totalmente usados por Deus, e ele não era tão estudado, eles não eram tão estudados. Aqui estava George Whitefield, formado na universidade, e Franklin ele não era especificamente um cristão, ele era um homem que temia Deus, mas não era cristão. Mas o Whitefield e Franklin, eles se aproximaram, faziam parte de um negócio, eles eram amigos de negócios. Em 1939, Whitefield estava viajando nessa nação, pregando o Evangelho. Franklin, que era dono de um jornal na Pensilvânia, na Gazette, ele começou a publicar os sermões no jornal. Para aqueles que não podiam chegar nas reuniões de Whitefield, eles podiam chegar, ler a mensagem. E ele começou a imprimir livros dos sermões de Whitefield, e começaram a vender em toda a nação. E eles se tornaram tão amigos, até que ficou em sua casa, na casa de Franklin. Até mesmo os historiadores dizem que talvez eles estão certos, não sei, mas quando eles faleceram, eles disseram: Whitefield não fez um impacto espiritual a respeito da crença de Franklin. Eu não posso responder se é verdade ou não. Mas uma coisa eu sei, que antes dele morrer, Franklin pegou um papel e uma caneta e escreveu o que queria ser escrito, que fosse escrito no seu lápide. E diz: o corpo de Benjamin Franklin
frágil como uma capa de um livro, seu contento está antigo, e agora o seu corpo está aqui, pronto para ser decomposto. Mas ele acredita que um dia, e numa edição perfeita, corrigida, será corrigida pelo autor. Estava reconhecendo a ressurreição do Filho de Deus. E como eu disse, eu não posso dizer que ele aceitou o Senhor, e eu não sei, mas o que estava escrito na sua lápide mostra que alguém foi exposto ao Evangelho, que ele escreve não só a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição do cristão. Como filho de Deus, nós não tememos a morte. Você está aqui nesse dia. Por isso, vou dizendo, eu não quero morrer daqui a 5 minutos. Eu quero viver enquanto o Senhor quer que eu viva nesta terra. Mas como Filho de Deus, nós entendemos que a morte não é permanente. Porque no momento que o Filho de Deus fechar os olhos, a alma e o espírito daquele Filho de Deus irá estar com o Senhor. Agora pense, daqui a um momento, você pode estar num hospital, talvez você esteja em casa, se sentindo mal, em um momento você está ali, em outro momento você entra na eternidade. Mas quando você entra na eternidade, você vai se olhar na presença, se ver na presença do Rei dos Reis. Sim, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu gosto do que meu pai diz. Ele diz que toda pessoa, quando chegar no céu, todos nós teremos 33 anos e meio. Porque a Bíblia diz que nós seremos como ele, e ele tinha 33 anos e meio de idade, quando ele morreu na cruz do Calvário. 33 anos e meio. Não vai ter reumatismo, não vai ter mais bengala, não vai ter mais hospital, cadeira de rodas, não terá mais advogados, não terá mais necessidade para policiais. Você vai viver em uma mansão, em um lugar perigoso, que é reinado pelo Rei, reinado pelos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. E todos nós precisamos bradar: eu tenho uma mansão que eu estou à espera. Alguém precisa louvar ao Senhor neste lugar. Ruas de ouro. Você pode imaginar isso, igreja? Você ter que emprestar dinheiro para ir para casa. Você gastou tudo aqui. Mas quando eu vou chegar no céu, você não terá mais conta para pagar, não terá mais contas atrasadas. Aleluia. Nós vamos viver em um ambiente perfeito e que está à espera o maior dia que o mundo já viu. É quando a trombeta de Deus soar. Oh, aleluia! Os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos, eu quero estar no segundo grupo. Quando a trombeta soar, nós iremos encontrar com Ele nos ares, e este corpo mortal, esse corpo de massa, nós vamos colocar um corpo glorificado, e eu terei 2 metros de altura. Eu era 1,5 metro, né? Mas agora menos do que isso. Isso é sinal da velhice. Eu acordo todas as manhãs, eu diminuo cada dia mais. Eu sei que eu perdi. Parece que esse púlpito está cada vez mais alto todas as vezes que eu venho pregar. Aleluia. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu não sei quando. Eu não sei o que irei fazer. Estarei fazendo. Mas estou ouvindo
É só isso que eu sei. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E eu tenho o sentimento que a trombeta está mais perto da vinda do Senhor. Eu acho que nós não temos muito tempo. E esta é a razão que nós devemos colocar as nossas mãos ao arado. Nós ainda temos uma colheita que precisa ser colhida. Ainda tem almas que precisam serem alcançadas. Ainda tem pecadores que precisam ouvir o Evangelho, presos pelas drogas e todos os tipos de estilos de vida que alguém possa imaginar. E boas palavras às vezes não quebram os grilhões. A psicologia não quebra os grilhões do inferno. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, pregado debaixo da unção do Espírito Santo. E eu vou fazer uma declaração. E eu não vou pedir desculpas. Eu não me importo o que os outros têm para dizer. Eu não me importo. Pode enviar suas reclamações para o Gabriel, mas eu vou dizer o que eu preciso dizer. Eu sei que tenho segurança do Senhor. Deus levantou a rede Som Live de televisão. Uma das razões é para este última colheita. Não estamos aqui somente para cumprir, estamos fazendo, mas o Espírito Santo direcionou. Eu não sei porque o Senhor esperou tanto tempo, mas esta rede de televisão que tem alcançado o mundo agora não veio da mente do homem, mas Deus do céu que direcionou. Deus que nos chamou para fazermos isto. Deus nos deu a palavra, a mensagem da cruz. Aleluia. E você faz parte disso. E você está nos assistindo pela televisão. Nós não podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer sem a sua ajuda. Eu não vim dizer isto não estava na minha mensagem, mas eu quero que você entenda. Você que está assistindo, você que está aqui ao redor do mundo. O corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo. Você que está aqui e você que é parte da SBN fielmente pode ser a pessoa mais importante no reino dos céus. Porque nem tudo que diz Senhor, Senhor é chamado de Deus. E eu vou fazer uma outra declaração. Há muitas pessoas na televisão que não precisam estar na televisão. E eu vou dizer algo, que quando você liga a televisão, nós nunca iremos enganá-lo. Vamos tentar dizer, se você der $1.000, você vai receber isso ou aquilo. Se você doar $1.000, você estará dirigindo uma Mercedes. Se você doar 5.000, 3.000, a sua casa será paga milagrosamente. Isso é um escândalo, gente. É um roubo, é um engano. Nós não vamos pedir desculpas em dizer: apoie o trabalho de Deus. Dê para o trabalho de Deus. Como eu disse, eu estava lendo o meu texto. Já veio muitas discórdias do povo cristão. E a igreja de Corinto, olha, era demais. Todo o problema que você possa imaginar. Eles tinham uma equipe de pastores na imoralidade. Eles tinham cristãos seguindo falsas doutrinas. Lembra a igreja hoje. Muita coisa não tem mudado. Mas infelizmente tinha alguns, não sei, alguns que foram influenciados pelos pastores da época,
começaram a duvidar da doutrina da ressurreição. Eles começaram a duvidar de que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. E o apóstolo Paulo, que foi direcionado pelo Espírito Santo, e às quartas-feiras, eu não sei, ou talvez você tenha assistido, nas quartas-feiras eu leio a Bíblia, estamos lendo as epístolas de Paulo, estamos lendo o livro de Colossenses. Eu agradeço muito vocês que me disseram quanto vocês estão gostando dos cultos de quarta-feira, mas eu tenho lembrado para a audiência, quando estamos falando das epístolas de Paulo, há 4 coisas que você percebe em suas epístolas. Primeiro, está estabelecendo a doutrina. Número 2, ele está reafirmando a doutrina repetitivamente. Nunca diga sobre o pastor que ele está repetindo a si mesmo. Nós fazemos isso por uma razão, porque muitos membros da igreja são muito instáveis. O que você diz no domingo, eles voltam para o carro, já esqueceram. Queremos que você aprenda, então, e por isso repetimos. E Paulo escreve aqui na sua doutrina sobre a nova aliança, ele reafirma a doutrina que já tinha sido estabelecida. Número 3, ele recusava as falsas doutrinas. A falsa doutrina deve ser refutada pelo pregador do Evangelho. Nós nunca podemos dizer, eu não quero falar sobre isto. Não, se é falso, tem que condenar. Se está levando as pessoas a se desviarem, nós vamos soar o alarme. Eles irão perder a sua alma. O sangue deles estarão em nossas mãos se não falarmos. Então nem todo mundo concorda. Nós não podemos forçar as pessoas a concordarem, mas você tem que ser fiel à palavra de Deus e entregar a palavra de Deus verdadeiramente. Recusar a falsa doutrina, então, ele fala também a doutrina da conduta do cristão, como nós devemos viver. Então o Espírito Santo começa a mover no coração do apóstolo para falar nesse capítulo 15, para dar afirmação das grandes verdades encontradas na palavra de Deus da ressurreição. Primeiro ele fala que o Evangelho que nós temos que pregar para você como ministro do Evangelho é o meu trabalho, o meu chamado, pregar o Evangelho. Se o homem gosta ou não, nem todo pregador prega o Evangelho. Tem muitos pregadores que falam do Evangelho, mas eles nunca pregam o Evangelho. Você quer saber o que é Evangelho? O Evangelho é simples. Número 1, o homem é um pecador, nascido no pecado, sem poder salvar a si mesmo, sem poder quebrar os grilhões do pecado, mas antes desse mundo ser formado, Deus se reuniu e Ele apontou um tempo físico, 2000 anos atrás. Jesus Cristo, Filho de Deus, saiu da eternidade, entrou no templo e nasceu de uma virgem, tudo como a expressão de ir para a cruz, para expiar os pecados dos homens. Número 2, o Evangelho é cura divina. Eu creio que começou, irmão Lawrence, a sua mensagem, sábado pela manhã. Eu senti o mover de Deus. Eu senti cura. Eu senti, e eu estou dizendo, o Senhor nos deu uma palavra mais de 30 anos atrás. Estávamos numa sala de oração e veio a mensagem em línguas e interpretação. E aquela interpretação disse que antes de eu vir, eu irei enviar o mover de cura para este mundo mais uma vez. E eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que nós iremos ver olhos e cegos de abrir. Nós iremos ver surdos ouvirem, pessoas saírem das cadeiras de roda.
iremos ver nesses últimos dias os mortos ressuscitados. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que chegará a onda de cura das mentes das pessoas. Gastamos milhões de dólares desta nação com remédios para ansiedade. Eu quero que você me ouça. Você pela televisão. Eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, não sou psicólogo, mas eu estou escrevendo para você uma receita para o TDAH, ansiedade, fobia. Wash your hands 8,000 times. Lavar suas mãos 1000 vezes por dia. Whatever it is, o que seja, há um remédio. E o nome dele é Jesus Cristo. E você não tem que marcar um encontro com Jesus. Só o que você tem que fazer é declarar em nome de Jesus: eu sou o teu filho. E a minha mente está sendo sarada. E eu estou cansado desta ansiedade. Estou cansado desta fobia. E eu sou o filho de Deus. E eu repreendo tudo isto em nome de Jesus. Aleluia. Um filho de Deus. O Senhor não morreu na cruz, derramou seu sangue para te salvar, para que você seja preso pelo medo e fobia. Você tem um poder dentro de você, que é o Espírito Santo, que é maior, mais poderoso do que qualquer coisa que você possa estar passando, qualquer tribulação. E deixa eu te ajudar, todos nós somos estranhos. Um mover de Deus. Ele nos disse: eu vou enviar uma cura divina. Também disse, eles irão estacionar no estacionamento com seus corpos enfermos. E eles começarão a caminhar para o santuário. E antes deles entrarem nestas portas, irei curá-los. Aleluia. 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 Nós servimos a um Deus bom. Nós servimos um grande Deus. Nós servimos um Deus amoroso, Deus misericordioso. Aleluia. E ele disse: e esse evangelho é a salvação, cura divina, o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. O evangelho é a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. E nós cremos, nós não vamos argumentar com você, mas nós cremos na pré-arrebatamento, na pré-tribulação. O arrebatamento na pré-tribulação. Quem quer ficar aqui com o anticristo? Quer? Alguém quer? Quando nós temos um Cristo? Paulo disse: tu nos marcastes para a ira. Se você quiser passar pela grande tribulação, você pode ir. Então a Bíblia diz: o que você deseja, peça que você terá. Se você quer ficar aqui, sofrer as mãos do anticristo, então fique, confesse. Mas estou confessando, muito em breve, igreja, eu irei sair daqui. Eu irei para uma reunião ao redor do trono. Aleluia. Venha me ajudar, por favor. Eu não planejei isto, mas muito em breve, igreja, eu sairei daqui. Estarei indo para uma reunião ao redor do trono. Aleluia. Vamos lá, Brian. Vamos lá, cantores. Vamos lá.
Eu gosto desta canção. Aleluia. Sim. Aleluia. Em breve, em breve. Você pode ficar aqui se quiser, mas em breve estaremos embora daqui, diz o hino. Estaremos indo embora. Estaremos indo embora daqui. Eu vou para casa. Voltando para casa. Diga, diga, diga. Sim, você quer voltar para a casa do Pai? Diga. A casa que o Pai foi preparar para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí você tem aqueles que dizem que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Eles dizem a razão porque para a purificação. Alguns dizem isso é um insulto ao sangue de Jesus Cristo. Se o sangue não for suficiente, não é suficiente para purificar, então seu sofrimento não irá te purificar. Esta é a minha opinião e eu estou correto. Não envie suas cartas, seus e-mails, eu irei jogar fora. Eu estou correto. Quando você está correto, você não lê essas coisas. O evangelho que eu prego, nós temos como ministro, e é triste hoje, quando muitos se dizem pentecostais ou igrejas pentecostais dizem para as pessoas não tragam as suas Bíblias para a igreja. E o pastor nunca prega um sermão, nunca usa um texto, usa apenas algo e começa a falar. Nós cremos nessa igreja, na Bíblia, na pregação expositiva, explicando os versículos. Eu quero que você seja discipulado. Estou cansado de cristãos com 75 anos usando fraldas. Nós queremos que você esteja comendo jantar, comida sólida, saudável, da palavra de Deus. E Paulo diz, no versículo 3 e 4, ele deu resposta para a sua pergunta. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é a única coisa que providencia o alicerce correto. O irmão Lauren fez uma declaração um tempo atrás muito poderosa. Se você está certo pela metade, você está totalmente só pela metade, você está totalmente errado em tudo. Porque a palavra é correta em tudo. Então ele declara no versículo, ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados.
Aqui é a expiação. E aqui, cruz de Cristo é o alicerce da palavra de Deus. Todo o livro da Bíblia te leva para a cruz. Se você sabe o que está lendo, todos os livros da Bíblia, incluindo os livros de Cantares, têm referências diretas que Ele é o nosso Deus, o nosso Rei, Messias, Jesus Cristo. Todos os livros e tudo o tipo e a sombra. E todo judeu trazia um cordeiro inocente para o sacerdote por causa do pecado e da transgressão. E os sacerdotes pegavam uma faca afiada e cortavam a garganta daquela ovelha inocente. E o sangue era derramado. E aquele cordeiro, instituído por Deus, dado para Moisés no Monte Sinai, que era a lei, até que ele viesse e fosse o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Entenda, a cruz não é uma doutrina na Bíblia, no meio de outras doutrinas, mas é a doutrina central, o alicerce da palavra de Deus. Entenda isto. Sem a cruz não somos nada. Sem a cruz estamos perdidos. Sem a cruz estamos mortos em nossos pecados e transgressões. Sem a cruz não tem santificação. Sem o sangue não tem cura divina. Sem o sangue não tem o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Mas através do sangue, eu disse, através do sangue, não importa quem você seja, não importa pecado que você cometeu, no momento que o sangue foi derramado e toca no seu pecado, você é limpo, você é santo, você é perfeito aos olhos de Deus. Aleluia. Não existe crente pela metade. Ou você é crente ou você é um incrédulo. Há muitos cristãos que eles querem manter um pé no mundo e outro na igreja. Eu não vim te dizer tudo isso, gente. Mas eu vou dizer, eu estou cansado de crentes que vivem uma vida dissoluta. Estou cansado de pessoas que fazem suas concessões, e isso pode ser muito perigoso. Nós somos filhos de Deus. Há muitas vidas destruídas pelo álcool, pelas drogas, pelos psicotrópicos, por crimes que eles cometeram porque estavam alucinados, bêbados, drogados. E a experimentação sempre será o risco. Isso, os nossos jovens estão sujeitos a isto. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Coloque essas coisas de lado. Coloque aquilo que lhe atrapalha de lado. E faça o que é correto. Nós temos que ter cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Você só vive falando isso. Você está muito atrasado no tempo. Você pode estar cometendo coisas erradas. Isso pode levar ao inferno. Vamos lá, gente. Já chega. Nós permanecemos por algo, tomamos uma posição por algo ou por nada. E nesses 3 últimos anos, a igreja tem aturado transgressão dos pastores que não pregam, que um dia pastoreavam igrejas de milhares. Eles perderam tudo. Só tem um denominador nisto. Muitos
dependentes de todo tipo de I'm pecado, going to end this with this. desde a droga, If you bebida want to drink, e outras coisas. Se você drink quiser from the fazer new isto, wine. então faz o seguinte: beba do novo vinho que é Cristo Jesus. Second, verse 4. E segundo 4 Verse 3, as I diz: said, he said Christ died for our sins. Cristo, And in se verse 4 Cristo he said morreu that por he was nossos buried, pecados. E no 4 ele diz and that he que foi rose again the sepultado third day e que according ressuscitou ao to the terceiro dia, Scriptures. segundo as Verse 4 Escrituras. proclaims us three O things. versículo Number 4 one, proclama that três Christ coisas. suffered Número a 1, literal que death. Cristo sofreu uma He did morte not literal. faint, as some have tried Ele to say. não desmaiou, He didn't como muitos swoon tentam and pass dizer. out, and when they got him down Ele and não got só him away, desmaiou, he all of a mas sudden quando deitaram woke ele, up. se No, he acordou. died. Não, ele morreu. There had to be Ele a death teve que ter uma in morte order for em man's ordem sins para o homem, to be atoned for. para que o pecado Second, it dos tells us homens that fosse There was a little expiados. burial. Então, teve o enterro. Joseph of Enterro Arimathea literal. José de pleaded Arimateia for the body, pediu, implorou o Took him. corpo pelo corpo, wrapped him levou, in linen, o amarrou, placed him linho, in e o that tomb. colocou no And then túmulo. the stone E a was pedra rolled over it. foi those fechada. 3 days Por lado. Então, naqueles that he was in 3 the tomb, dias que ele estava The no Bible said túmulo, before that a stone was rolled Bíblia away that diz first he went que a down into pedra the bowels rolou of the earth. e ele And he foi preached to the spirits that were locked away. para o inferno. Ele We don't know who pregou, they were and we don't know what ele he foi said, para o but I have a profundo feeling da terra e maybe it's pregou. like, Eu não sabemos o que ele "You disse, stinking, mas ele disse: dumb, no count. Vocês- You thought you could usurp authority over me? vocês achavam que teriam You autoridade thought sobre mim? that you were gonna rule Será que and foi isso que ele disse reign? para Satanás? Well, look here. Será que você iria reinar? Mas olha eu aqui. Foi assim, And then acho que ele disse quando ele foi no He profundo went da into a terra. place called Ele Paradise, foi para um Abraham's lugar bosom, chamado Paraíso, where all of the Old o seio Testament de Abraão, saints onde os santos do Velho had to go Testamento when they estavam died. lá. You see, before Christ E olha, came, de and Cristo died on the ter vindo cross, e ter morrido all na the cruz, saints who died, todos they os were santos saved, que morreram, but Satan eles had a eram legal salvos, right to hold them mas because the Satanás debt of sin tinha was still outstanding. uma So he had legalidade. a right to hold them, but he Então, could not hold them ele in tinha o the burning direito de side of hell. segurá-los. It was in Ele não poderia paradise, segurá-los Abraham's bosom. do inferno, que queimava. Abraham, Ele tinha que segurá-los the father no, of us all, no seio de Abraão. Isaac, Jacob. E tinha My Isaac hero, estava lá, David. Abraão estava Oh, lá, hallelujah. meu herói estava Man, lá. when I get to heaven, Meu herói I- Davi after estava I lá. see Jesus and worship him, Gente, I quando wanna chegar see no céu, eu David. quero abraçar Jesus, mas eu quero ver I wanna Davi. know, how did you hold that sling? Eu quero saber How como did é que you- você rodou aquela funda, aquela When you funda e looked aquela at it, lança, what were como you você, quando Were jogou you aquela seeing all funda, 11 quando olhou o feet of that gigante, giant, or did como é the que você Holy olhou o Ghost come all gigante, como é que over you acertou no gigante, and it como o Espírito Santo Santo veio sobre minimized você, him como and foi enlarged isso, you? Oh, e what did you diminuiu, te feel aumentou, like when como, you let that o stone que fly? você Was it sentiu like a howitzer? quando você lançou aquela pedra, What did it feel like como você se when he sentiu hit the ground? quando o gigante caiu no chão, e você correu, You picked up the sword of pegou Goliath, a sua and you funda, stood on top e of você him. pegou a espada do Golias e tirou o seu pescoço. Ao retrato do nosso Davi celestial, a vitória sobre o pecado. Ele pegou aquela espada, cortou a sua cabeça, pegou a cabeça sangrando e segurou. E a Bíblia diz que ele levou para uma cidade e ele enterrou fora da cidade, fora dos portões. Então aquela cidade era uma fortaleza contra o povo. Ninguém podia destruí-lo. Mas quando Davi veio com seus homens e venceu e mudou o nome daquele lugar para Jerusalém, a cidade de Jebus passa a ser chamada Jerusalém. Eu tenho que correr, gente. Então ele pregou para aqueles espíritos que estavam cativos. Ei, você pode imaginar? Ei, gente, Isaías, você profetizou sobre mim. Ezequiel, Daniel, eles não tinham que ser visto. Jesus entrou ali no seio de Abraão. Eles disseram:
este é o Messias. E aí, número 3, nos diz que teve uma ressurreição literal. Naquela terceira manhã, aquela pedra rolou, saiu do meio, e o Filho de Deus, que entregou a sua vida, que sofreu, que quando ele saiu do túmulo, ele não saiu como servo sofredor, mas ele saiu como rei vitorioso, que venceu a morte, o inferno, vitorioso contra os poderes das trevas, vitorioso sobre o álcool, sobre a droga, sobre psicotrópicos, todo o pecado. E nós somos filhos da vitória. Aleluia. Hoje, olha, eu disse para mim mesmo, estava caminhando, e eu preguei direito, eu disse para mim mesmo, pregue calmo, não fique suado, não fique nervoso, seja calmo, eu caminhando para mim mesmo, seja calmo, não fala muito, não bata muito. Eu vou enviar esse vídeo para o pastor John Ward, ele é pastor da Igreja Batista, vou dizer para ele, eu tentei ser batista, mas quando eu comecei a falar sobre o meu Salvador, quando eu comecei a falar sobre o meu Senhor, quando eu comecei a falar da vitória que foi ganha na cruz, quando eu comecei a falar do túmulo que estava vazio, quando eu comecei a falar que Ele está sentado à direita do Pai, em vitória e intercedendo por nós, aí eu não aguento, eu começo a me mexer, eu sinto dentro de mim, eu sinto nos meus pés, em todo o meu ser. Aleluia. Eu tentei pregar bem calmo, mas estou feliz porque vocês estão aqui, mas não vou precisar de vocês até o fim. Então, versículo 2 e 3 nos dá a informação do Evangelho, que é a cruz e essa ressurreição, que é o alicerce do cristianismo, que os cristãos estão firmes nela. Então ninguém pode conseguir sem um sacrifício, mas o sacrifício seria em vão se o sacrifício não pudesse ter saído daquele túmulo, mostrando que a morte não teve poder. Aleluia. Ele disse, de acordo com os versículos, a Bíblia fala da ressurreição 300 vezes. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve todos os versículos, que toda a palavra serve para ensinar, redarguir e corrigir. Então, a doutrina da ressurreição já tinha sido confirmada, não só na nova aliança, mas na aliança antiga também. Eu tenho que correr. E a ressurreição de Cristo significa para nós, número 1, assim como teve um sacrifício perfeito, agora tem uma salvação perfeita. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem uma redenção perfeita, uma justificação perfeita, tudo por causa de Cristo. Eu sou justo e santo, não baseado em mim, mas dado para mim, pertence a mim, no momento em que você convida Jesus Cristo ao seu coração. Você é dado espiritualmente roupas novas, e você foi vestido de justiça, aleluia. Você está vestido de santidade. Eu tenho uma notícia para você, não importa se você errou ou hoje pela manhã, mas se você se consertar com Deus, você pode ficar hoje e ficar 100% justo. Eu sei 100% santo, eu sou 100% perfeito, porque eu estou em Cristo e Ele está em mim. Como você pode se declarar perfeito? Porque você sabe que não é perfeito. Mas como você sabe que não é perfeito? Porque sua esposa me disse. Mas sabe,
A perfeição não é baseado nas nossas ações, mas é baseado na nossa fé, naquele que as suas ações foram perfeitas. Salvação perfeita, por causa do sacrifício perfeito, tão perfeito que a morte não pôde vencê-lo. Próximo, por causa da ressurreição. Nós não temos que temer a morte. No versículo 55 deste capítulo diz: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? O Filho de Deus, quando nós chegarmos no fim das nossas vidas, não importa como nossas vidas foram, nós abrimos e fechar de olhos que nós estamos prontos na presença do Senhor Jesus Cristo. O irmão John George, que pregou aqui tantas vezes neste púlpito, e muitos de vocês o ouviram e viram, provavelmente um dos amigos mais chegados dos meus pais. Quando nós conhecemos eles, eu tinha 12 anos de idade. Fizemos o avivamento em 1976 em Texas, na igreja deles, e eles foram para o Metroplex de Dallas, e eles tomaram posse de uma igreja que estava com muita dificuldade, igreja Calvin, e ele era presbiteriano, ele era presbítero da Assembleia de Deus. Meu pai e minha mãe foram para lá quando ele estava no hospital, para estar no hospital com eles. E meu pai estava conversando com eles. Então, nós queremos que você lute contra essa doença. O irmão George olhou para o meu pai e disse: Jimmy, eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Eu estou pronto para vê-lo. Eu sei que eu estarei na presença dos reis. Na presença dos reis dos reis. Quando ele disse essas últimas palavras, e a morte fisicamente veio, ele saiu daqui com um sorriso. Isso é o Filho de Deus. Isso é ser filho de Deus, não temer a morte. E encerramento. A ressurreição garante para nós que há uma ressurreição do corpo de Cristo, que se chama o arrebatamento da igreja. Aleluia! Quando Jesus morreu na cruz e foi deitado no túmulo, e Paulo disse: porque ele vive, nós viveremos também. Aleluia! Todos os dias. Nós não sabemos quando ele virá, quando ele voltará, mas nós estamos à espera para aquele dia, para aquele momento, quando a trombeta soar, e a nossa vida será mudada, nossa corrida terminará, só porque ele morreu, foi enterrado, foi sepultado e ressuscitou. E não importa o que está acontecendo no mundo, quão ruim está, para o Filho de Deus, nós não adoramos um dia do ano, só na Páscoa. Nós adoramos todos os dias do ano, é ressurreição. E nós éramos pecadores, um enterro espiritual e uma ressurreição espiritual. Vamos ficar de pé. Pai, nós chegamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Nós oramos que aquilo que nós falamos hoje traga frutos. E eu peço que o Espírito Santo lide com os corações, Pai. Senhor, eu assumo que todos aqui são salvos, mas, Senhor, eu não quero dizer que possa ter alguém aqui que esteja assistindo pela televisão ou redes sociais e que não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Fique as suas cabeças curvadas nesse grande dia da ressurreição. E eu pergunto,
Você já ressuscitou com Cristo? Todos vocês que estão assistindo pela televisão, seu coração está correto com o Senhor? Eu sinto no meu espírito que há muitos aqui nesta manhã nós classificamos como desviados. Você um dia o conheceu, mas você não está caminhando na fé. Ou as pessoas acham que você está correto com o Senhor. Você sabe no seu coração que você não está certo com Deus. Talvez tenham outros aqui nesta manhã. Talvez você seja religioso, mas você nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu não vou te envergonhar, mas eu quero fazer a pergunta: você quer ser salvo? Eu preciso me consertar com o Senhor. Se você, levante sua mão onde você estiver. Levante para que você possa ver. Tem uma mão ali atrás, tem outra ali, tem outra aqui. Cristãos, comecem a orar. Pai, Tu és Deus. Tem mais alguém? Pai, agora sim. Mais alguém, levante sua mão e diga: ore por mim. Tem outra mão ali. Deus está lidando com alguns jovens, adolescentes. O seu coração está correto com Deus. Você não pode deduzir só porque tem 16, 17 anos. Eu tenho a vida toda para me converter. Eu te garanto que o nosso tempo está passando. Eles irão cantar. E eu quero que você levante sua mão. Eu não vou te vergonhar. Mas eu preciso que você saia do seu lugar, de onde você está, e venha para a frente. Pastores, venham até aqui. Eles irão orar por você. E eles irão cantar se você levantando sua mão. Venha para a frente, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive. Sim, porque Ele vive. Não há temor, porque agora eu sei, eu sei que o meu futuro está nas Tuas mãos. Meu Senhor, que vivo está. Aleluia. Não dê as costas. Isso é para você, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Não há temor, não há medo. Porque agora eu sei que o meu futuro está nas Tuas mãos, nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você olhe para mim, todos vocês, pela televisão, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu apartamento, hotel, dirigindo o seu carro. Se você sabe que tem algumas coisas no seu coração que não está correto com Deus, irei guiá-lo na oração do pecador. E eu quero que, onde você está, quero que você repita esta oração comigo. Eu quero que você entenda algo. Você pode dizer esta oração e não ter nenhum efeito, mas se você não crer e aceitar, se chama fé. Dizer palavras nunca salvou ninguém. Mas se você disser estas palavras e crer no seu coração, no abrir e fechar de olhos, as suas transgressões serão perdoadas.
Eu quero que você levante as suas mãos. Eles irão repetir esta oração. E todos irão repetir também, para que não se sintam só. Creia, Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sou um pecador, mas eu creio que Tu és o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu creio que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, eu posso viver também. E agora, pela fé, eu rendo o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao Senhor Jesus Cristo. E agora, eu posso dizer que pela fé eu sou salvo, nascido de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Aleluia. E vocês que estão aqui, nós iremos te dar este livreto, Obreiros, entregue para eles. Se você estiver assistindo, você fez essa oração, nos ligue, e você pode ver na tela, e nós enviaremos para você este material contido, que diz o que devemos fazer para ser salvo, que lhe orientará em toda a sua caminhada. Agora que você recebeu Jesus, você precisa ser batizado nas águas, encontrar uma igreja para servir ao Senhor. E perto da sua casa, nós te amamos e Deus te abençoe. E nós estamos aqui encerrando esta live, agradecendo a todos que estiveram conosco, a Zelira Antunes, que sempre está conosco, Deus abençoe. Esteve conosco ontem ali nos 50 anos, né? Bodas de ouro do nosso amigo Pastor Vânio de Oliveira, aos quais Azuma e o Vânio nós queremos desejar as mais ricas bênçãos de Deus a este abençoado casal. Deus abençoe. E estava também Manzeli conosco ali, então foi uma companhia agradável. E ela me deu um testemunho que eu gostei muito. Ela estava falando quando eu fui levá-la para casa, de que ela ganhou uma vez um rádio quando era adolescente, criança quase, assim, saindo da parte assim, quando ela era adolescente, vamos dizer assim, né? Ganhou o rádio para ouvir hinos. O pastor Zé do Banco, né? Deu para ela de presente. Achei muito legal isso. E ela ouvia atentamente na época os programas que eram transmitidos pela antiga rádio, as rádios que transmitiam do nosso saudoso Mateus Iense. Um abraço também ao pastor Murilo Coutinho, que deixa aqui uma mensagem. Pastor Eliseu, rogo ao nosso Deus e Pai para que o cubra com a sua glória e lhe dê força e determinação para levar avante esse trabalho magnífico, através do qual o Espírito Santo nos brinda com o poder da palavra que cura, liberta e salva. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Eliseu. Eu recebo, obrigado, meu querido amigo pastor Murilo Coutinho, pelas palavras de incentivo. Recebo sim, em nome do Senhor Jesus, todas as bênçãos a mim proferidas, e eu transfiro também a todos nossos queridos amigos que estão sempre conosco. A Zelma, que está ali participando também ativamente, preparando o almoço e também sendo abençoada com esta live tão especial. Ao meu mano Valdemir de Souza, que está lá em Joinville, também nos acompanhando. Deus abençoe. Deus dê ricamente as suas bênçãos a você, família.
Tem uma Páscoa abençoada. Ao tal, Eglisson Mateus Silva também, nosso abraço. Deus abençoe, obrigado por estar conosco. E pastor Murilo, a gente coloca aqui palavra edificante que traz esperança e salvação aos que ouvem, creem e guardam. Em breve cessaremos sendo convocados pelo Senhor e não recusaremos o chamado de nosso Mestre para voltarmos para a casa do Pai. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, sejam profundamente abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço também, irmã Valéria Herbert dos Santos, que acabou de chegar. Seja também abençoada no nome de Jesus. Ao Paulinho Fernandes aqui, meu amigo Paulinho Fernandes, que dá aquele glória a Deus, que fez lembrar o seu saudoso pai. Meu amigo Pedro Paulo Fernandes, um grande evangelista, um grande homem de Deus, um grande desbravador e ganhador de almas. Trabalhamos muito juntos, muito tempo em campanhas evangelísticas. Ele sempre conosco nas campanhas Cristo, a única solução ali em Criciúma. E qualquer culto que nós tivéssemos na época da Melbate, que ele estava lá para cantar o seu hino, nos trazer sempre aquele apoio e aquele trabalho inicial também de evangelismo, visitando as casas, divulgando. Já está com o Senhor, mas deixou um legado inesquecível e uma coroa gloriosa está realmente garantida pelo Senhor por tudo que Ele fez em sua vida. E o Paulinho vem aí na mesma vibe, né? Na mesma trilha aí, também evangelizando, fazendo trabalho de Deus, literaturas e divulgação, enfim, um trabalho bonito. Deus abençoe, Paulinho, tua vida, que você continue sendo essa pessoa também abençoada por Deus. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto Ministério Jimmy Swaggart. Até lá, na paz do Senhor. It's a free Expositor Study Bible Counselor's Edition. Just request yours at biblesforoutreach.org.